Boa noite, galera. Beleza? Muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom poder aceitar o convite, nem sempre dá certo, né? Mas dessa vez deu. Isso é muito bom. E eu trago um abraço lá do Pedro e da Marina, para alguns que o conhecem aí, né? O Pedro tem trabalhado com a gente lá. Beleza. Bom, nós vamos conversar hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à nossa vida. Ô, rapaz, abençoado seja você. Espera aí que eu já vou abrir aqui. Espera aí. Tem que trazer aberto, já. Eu bebo de água, não tá. Para os maromba aí, cara. Para ser maromba tem que beber muita água, falou? Beleza, deixa eu mandar uma aqui já. Show de bola, vamos lá. Então nós vamos conversar hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite também. E hoje nós vamos começar pensando um pouco a respeito de quem é esse Deus que nós acabamos de adorar, né? Quem é esse Deus a quem a gente, para quem a gente, essa noite e amanhã e depois e a cada dia a gente canta canções, a gente fala a respeito de nós pertencermos a Ele. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia apresenta para a gente muitas visões diferentes a respeito de Deus, né? E na maioria das vezes essas visões que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus, elas são metáforas, né? Ilustrações sobre quem Deus é. Ok? Então, por exemplo, a Bíblia fala que Deus é nosso pastor, né? O Senhor é meu pastor. Ou então fala que Ele é a nossa torre forte, ou a nossa rocha, a nossa fortaleza e a nossa bandeira. Então, usa bastante expressões assim, que são expressões relacionadas ao Antigo Testamento, à cultura do Antigo Testamento, e tentando passar para a gente um pouco a visão, né, de quem Deus é. No Novo Testamento nós também temos algumas metáforas a respeito de Deus, né? Geralmente essas metáforas nascem a partir do ensino do próprio Jesus, né? Ele fala que Deus é como o pai, por exemplo, que tem 2 filhos, ou então como um senhor que dá uma festa e convida pessoas para virem para essa festa, ou como a videira, o agricultor que cuida da videira, e ele vai usando uma série de ilustrações assim também para tentar nos ajudar a ter uma visão de quem Deus é. Quando nós pensamos em Deus hoje dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, nós temos várias visões ou várias perspectivas a respeito de Deus também. Não é verdade? Por exemplo, para alguns Deus ele é qualquer coisa. Não é? Ele é qualquer coisa. Deus é a árvore, Deus é o cachorrinho, Deus é o mar, né? Então tudo é Deus, né? Então existem algumas correntes filosóficas e religiosas que trazem essa ideia para a gente que Deus, ele está inserido na criação, não é? Então tudo aquilo que está na criação é Deus, você é Deus, né? E a árvore é Deus, né? E tudo mais é Deus. Tem algumas outras correntes que veem Deus como uma energia, né? Uma força, ok? Cósmica, impessoal, né? Um ser superior, um ser grande e poderoso, né? Aí tem a visão de alguns segmentos de igrejas também, onde a figura de Deus é parecida assim com um policial intergaláctico, né? Que fica escondido assim, só esperando você errar. Pá, peguei, multa para você, né? Fica sempre examinando, um juiz assim, severo, que está sempre de olho na gente, esperando ver o que a gente vai fazer de errado, para então ele poder nos punir. Algumas outras têm uma visão assim de Deus, parecido com um Papai Noel, né? Aquele
cara de barba branca, bem gordão, que fica sentado lá num trono, e ele está sempre pronto para abençoar você e fazer as coisas funcionarem na sua vida, né? Você recorre a ele quando as coisas não estão dando certas, né? Quando não estiver dando certo as coisas, aí você vai até ele. Outras pessoas têm uma visão de Deus como uma espécie assim, do gênio da lâmpada de Aladim. Se você tiver a fórmula certa, se você esfregar a lâmpada, e você então pode fazer para ele é melhor do que o gênio da lâmpada, porque o gênio da lâmpada você só pode fazer 3 pedidos, mas Deus você pode fazer muitos pedidos, ok? Desde que você esteja fazendo as coisas certas, para então Deus poder te favorecer em relação àquilo que você está precisando, aquilo que você pede para ele, né? Aí tem o Deus da cultura popular, que foi divulgada nos últimos anos aí, por exemplo, pela Xuxa, né? Que acabou criando essa ideia de Deus ser o cara lá de cima. Então Deus é o cara lá de cima, né? Porque o cara lá de cima, né? E aí às vezes nós temos aquela ideia, muitas vezes dentro da igreja também, que Deus, ele é nosso amigo, né? Deus é como um amigo para a gente, um amigo chegado, né? Um amigão do peito, tal. E aí a gente, então, muitas vezes trata Deus e se relaciona com Deus assim, como se ele fosse o amigo que a gente tem sentado à nossa direita, à nossa esquerda, né? Bom, quem Deus é? Quem Ele é? Como é que Ele é? Não tem como nós sabermos a respeito de Deus, a não ser aquilo que o próprio Deus nos mostrar dele, a não ser aquilo que o próprio Deus nos revela a respeito dele. E de acordo com as Escrituras, nós temos pelo menos 3 enfoques diferentes da revelação de Deus, ok? Um enfoque é a criação, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 18, os seres humanos são indesculpáveis, porque a criação nos revela Deus, e nós não enxergamos Deus através da criação, por causa que nós somos apegados à injustiça, ok? Deixa eu ler esse texto aqui, eu acho que é interessante essa colocação que o apóstolo Paulo faz para a gente. Romanos 1,18, ele diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então veja que interessante. Por um lado, as Escrituras nos dizem que a natureza, ela proclama Deus, ela revela Deus, ela nos mostra Deus, ela nos mostra um pouco de Deus, seu poder, sua sabedoria, seus atributos invisíveis são revelados na natureza. Por outro lado, a própria Bíblia diz para a gente que essa revelação, ela é insuficiente. Embora a natureza nos mostre Deus, essa revelação não é suficiente para fazer com que a gente realmente assimile quem Deus é. Por causa do quê? Por causa da nossa injustiça. De acordo com o apóstolo Paulo, por causa da nossa injustiça, nós suprimimos a verdade de Deus que nos é apresentada, que nos é revelada pela natureza. Então uma forma das Escrituras, que as Escrituras mesmo nos apresentam a respeito da revelação de Deus, é a natureza. Uma outra forma é a palavra de Deus. No Salmo que eu declarei lá, o verso 1, Salmo 19, né? Que fala lá, os céus declaram a glória de Deus e tudo mais. No verso 7, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E aí ele vai descrevendo a respeito da palavra de Deus, né? Da palavra revelada
e escrita, ok? O salmista aqui, ele está falando da Torá, da lei do Antigo Testamento, mas hoje nós podemos considerar isso toda a Escritura, toda a Bíblia, ok? Porque nós entendemos que toda a Escritura, de acordo com aquilo que o Novo Testamento nos fala, é a palavra de Deus, inspirada por Ele, revelada por Ele. Então as Escrituras, a Bíblia nos revela Deus, ok? Por isso que nós consideramos a Bíblia um livro sagrado, porque ela nos aponta o seu autor, ela nos revela o seu autor supremo, que é Deus, ok? E uma terceira via de revelação de Deus é Jesus Cristo. De acordo com a própria Escritura, de acordo com a própria Bíblia, Jesus, ele é a revelação máxima de quem Deus é, ok? Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que, tendo Deus falado outrora aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, okay? Que é a revelação plena de quem Deus é. Então essas são, de acordo com as Escrituras, as três maneiras que nós temos de acessar Deus. Veja, e todas as três formas de nós acessarmos Deus não partem de nós, elas vêm de Deus, ok? Então nós só podemos conhecer aquilo que o próprio Deus nos dá a conhecer a seu respeito, aquilo que o próprio Deus nos revela sobre Ele, é o que nós podemos conhecer. E embora a revelação máxima de Deus se dê na pessoa de Jesus Cristo, o acesso à revelação de Deus se dá através das Escrituras, ok? Porque são as Escrituras sagradas, inspiradas por Deus, escritas, registradas, que nos fala a respeito dessas coisas. Então, se nós não tivéssemos as Escrituras, esse livro, nós não saberíamos nada a respeito de Jesus. E embora Jesus seja a manifestação plena de quem Deus é, nós não teríamos acesso a ela. Embora a natureza nos declare a glória de Deus e revele quem Deus é para nós, se nós não tivéssemos as Escrituras, nós não saberíamos disso. Então, as Escrituras é esse fator essencial para que a gente possa ter acesso à revelação de quem Deus é, ok? As Escrituras sagradas. Eu acredito, e isso eu tenho falado muito por onde eu vou, eu falo muito na minha igreja, na igreja onde eu pastoreio, e nos treinamentos da Mocidade para Cristo, por onde eu tenho ido, eu tenho falado isso, e eu acho que nós precisamos de orar, e nós precisamos de trabalhar seriamente nas nossas igrejas, na nossa própria vida, por um resgate da nossa convicção a respeito da Bíblia, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês fazem parte, e eu estou inserido nisso, né? Nós fazemos parte, mas vocês mais jovens do que eu fazem mais parte ainda disso, de uma geração, de um mundo que nós temos chamado e denominado de pós-moderno, né? De pós-modernidade. A pós-modernidade, ele é o filho rebelde da modernidade, ok? É aquele filho que se rebelou contra o seu pai, e ele não quer seguir os passos do pai, mas ele acaba fazendo as coisas que o próprio pai fazia, ok? É mais ou menos assim, então a modernidade, por exemplo, ela desenvolve todo o conceito da nossa compreensão, do acesso da nossa compreensão às coisas a partir da nossa razão. Então, se nós refletimos, se nós pensamos, se nós temos explicações lógicas para algo, diz a modernidade, então aquilo é verdade. Aí vem a pós-modernidade, ela se rebela contra isso, dizendo assim, não, mas nem tudo pode ser explicado pela razão. E nós não queremos mais saber desse negócio de razão, porque nem tudo pode ser explicado pela razão. Mas aí o que vem à tona? O que vem à tona é uma filosofia que a gente chama de relativismo. Porque se a razão não pode nos dar acesso pleno à verdade, ninguém tem a verdade, então não existe uma verdade absoluta. Mas aí o que a gente fez? Criticando a modernidade, nós transformamos o acesso à verdade à nossa avaliação pessoal, ao nosso sentimento pessoal. Então, rejeitando o pai, a gente tem a mesma atitude dele.
A modernidade dizendo, nós só temos acesso à verdade pela razão, e a pós-modernidade dizendo, a verdade é aquilo que você sente. Se você sente que aquilo é verdade para você, então isso é verdade. E aí, nós estamos imitando o nosso pai, embora nós o queiramos rejeitar. A pós-modernidade imita a modernidade, porque o que está no centro disso é o eu. Na modernidade, quem decidia era a minha razão. Na pós-modernidade, quem decide são as minhas emoções. E isso tem feito com que muitas vezes, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, a Bíblia seja olhada hoje com desconfiança. A gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente olha para a Bíblia e a gente diz assim, mas será que isso é assim? Não é? Ainda? Mas isso foi naquele tempo. Mas eu não sinto isso assim. Não é? Só que quando nós entramos por essa estrada, nós começamos a negociar um princípio que tem sustentado a igreja ao longo de séculos, sustentado o povo de Deus ao longo de séculos, que é o fato de que nós cremos que a Bíblia, que as Escrituras, são a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e aquilo que ela tem a nos dizer é uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta revelada dentro de um contexto histórico que nós precisamos compreender e nós precisamos discernir para que a gente saiba separar aquilo que é absoluto, essencial, daquilo que é transitório dentro da história, mas ainda assim nós entendemos e consideramos as Escrituras como uma palavra de Deus absoluta para nós. Bom, eu estou fazendo essa introdução por quê? Porque como é que nós podemos conhecer Deus? A partir daquilo que Ele mesmo nos revela. E aí eu quero ver um texto com você para a gente ver como Deus se revela, como Deus se apresenta para nós. Não é? Como é esse Deus que nós estamos adorando e que nós cantamos canções aqui, né, bonitas, lindas, elogiando a Ele e declarando coisas para Ele. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, ou ligue-a, né, em Isaías capítulo 6. Se você ligar a sua Bíblia, mantenha no vibracal, hein? Ok? Isaías capítulo 6. Esse é um texto do Antigo Testamento, um texto escrito por um homem que foi um dos profetas que Deus usou para falar e revelar a respeito da glória dele. E o texto de Isaías 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá, go, go. Esse texto de Isaías, ele é um texto bastante interessante, porque ele nos é apresentado dentro de um cenário de crise política. Uzias, a morte do rei Uzias deu fim a uma era de prosperidade que a nação de Israel vinha vivendo. O rei Uzias foi um rei que começou bem e terminou mal. É mais ou menos que nem o governo do PT. Começou bem e está terminando mal. Vamos esperar que o negócio melhore, né? Mas por enquanto o cenário está bravo. Bom, mas não estamos aqui para falar de político, vamos voltar para a Bíblia. Aí o rei Uzias morreu.
O rei Uzias foi um rei que, no período do seu reinado, Israel conquistou uma grande prosperidade econômica. Ele conseguiu estabelecer alianças e fazer negócios com nações. Ele estabeleceu também a paz com um exército poderoso que ele tinha, e as nações ao redor negociavam e viviam em paz com Israel, até que começou a ascender o império da Assíria. Então a morte de Uzias, ela põe fim a esse período de paz de Israel, de prosperidade econômica de Israel, e dá início ao progresso, ao levante, a uma nova nação que se destaca internacionalmente, que é a Síria. E como eu falei, Uzias começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque à medida que ele foi galgando um bom governo, e ele foi se tornando um rei conhecido, famoso, que o povão começou a gostar muito dele e tudo mais, ele começou a confundir um pouco o seu papel de rei, e ele acabou fazendo algo que na verdade não era lícito aos reis fazerem, somente os sacerdotes. Ele oferece incenso num momento de adoração, e Deus fica muito bravo com ele por causa disso. E Uzias morre, e ele não só morre, mas ele morre com uma morte horrível, porque ele fica leproso para o resto da sua vida, e morre leproso. E é nesse ano da morte de Uzias que Isaías está no templo adorando. Porque Isaías está no templo, muitos estudiosos do Antigo Testamento entendem que Isaías devia ser um sacerdote, que foi chamado para ser profeta. Outros discordam disso, mas vamos supor que ele fosse um sacerdote. Ele está no templo ali, ele está adorando a Deus, ele está fazendo um ofício sacerdotal, ele está fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, não é? Adorando ao Senhor. Hoje nós fazemos isso com canções, naquela época ele fazia isso com incensos e orações, que era o símbolo de fazer com que o louvor, a adoração e a oração do povo chegasse então até a presença de Deus. Ele está ali naquele momento de serviço sacerdotal, de adoração, e de repente ele tem uma visão de Deus. As escrituras nos dizem que ele tem uma visão, mas vamos por parte, ok? Por quê? Porque nessa visão que ele tem de Deus, Deus está justamente revelando para ele e para nós quem ele é, quem Deus é, um pouco, de quem ele é. Ok? Porque como eu disse, nós só podemos ter acesso a Deus aquilo que Ele mesmo revelar para nós. Aquilo que Ele não revela, nós não sabemos a respeito dEle. Então nós sabemos de Deus apenas aquilo que o próprio Deus revela para nós. E esse texto é um texto singular nessa perspectiva. Então eu quero ir por partes no texto para a gente poder compreender um pouco quem é esse Deus que nós estamos adorando, quem é esse Deus que nós estamos servindo, quem é esse Deus que nós entendemos que nós, 2 Coríntios 5,15, para quem a gente deve viver então agora a nossa vida. Primeiro, ele é alguém que é totalmente diferente de nós, ok? Essa é a primeira lição, o primeiro destaque que eu queria fazer aqui para nós. O Deus que eu e você adoramos é totalmente outro. Em teologia a gente chama isso de transcendente. Ele é completamente transcendente, ele é completamente outro. Como é que o texto nos mostra isso? O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto trono. Ok? Essa é a tradução literal do texto do hebraico. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Essa ideia de alto e exaltado é algo que é muito distante de nós. No hebraico é uma repetição, ok? É alto. Então, a primeira perspectiva que nós, pela palavra de Deus, temos aqui em Isaías 6, a respeito de quem Deus é que Deus é completamente diferente de mim e de você, ok? Ele é o alto, ele é completamente outro, ele está muito acima de mim, muito acima de você. Ele não é alguém como o meu amigo do lado, ok? Ele não é o meu chapa, ele não é o cara lá do alto. Ele não é o sujeito com quem eu possa ter uma intimidade em relação à mesma forma de intimidade que eu tenho com o meu igual.
ok? A Bíblia diz que a gente pode ter intimidade com Deus, e a gente deve ter intimidade com Deus, mas nós não devemos confundir isso com a ideia de que intimidade com Deus é algo que eu tenho com Ele, como eu tenho com meus iguais. Não é. Isaías tem essa visão. Deus aquilo que ele está vendo, vamos começar por aí, né? Não tire a palavra Deus, mas aquilo que ele está vendo, a visão que ele está tendo, é a visão de alguém que está num trono alto, completamente distante, totalmente superior, ok? De uma outra dimensão, de uma outra realidade, de uma outra esfera, de uma outra perspectiva. Então, o Deus que se revela na Bíblia, o Deus que se revela para mim, o Deus que se revela para você, o Deus Espírito Santo que vem habitar em mim e em você, se você render a sua vida a Jesus, ou se você já rendeu a sua vida a Jesus, o Deus que se encarnou no homem Jesus Cristo e andou entre nós, e que se fez igual a nós, em Jesus, é completamente diferente de mim e de você. Essa é a primeira perspectiva que nós temos que ter aqui. Essa é a ideia do alto, ok? Mas o texto continua, e ele nos revela que Deus, além de ser transcendente, além de ser alguém que é completamente diferente de mim e de você, alguém que está muito acima de mim e de você, alguém que está numa outra dimensão em relação a nossas percepções, o texto diz que ele também é alguém que tem toda a autoridade. Porque ele diz que ele vê um alto trono que é ocupado pelo Senhor. Mas preste atenção, a primeira vez que aparece a palavra Senhor, aí no texto, se você tiver com a sua Bíblia, dá uma checada aí. Veja que a letra do Senhor, primeira letra do Senhor, o S, é maiúsculo. E as outras letras são minúsculas. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Vê se é assim que está. Na minha está assim. Tanto na atualizada que eu uso, quanto na NVI que eu estou usando agora aqui. É assim que está na sua aí? Quem está com a Bíblia? Ok. Por quê? Porque no hebraico, a palavra que aparece aqui é Adonai. Adonai. A palavra Adonai significa Senhor. Olha que coisa, né? Certo? A palavra Adonai significa Senhor. Mas a ideia de Adonai, a ideia de Senhor de Adonai, é a ideia de alguém que tem autoridade. Ok? Alguém que tem toda a autoridade, ou alguém que tem muita autoridade. Então Adonai, quando aparece para Deus, não é um nome, é um título, certo? É uma representação. Então o que ele está dizendo? Eu vi alguém que é completamente diferente de mim, completamente diferente de nós, completamente diferente de Uzias, completamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece e enxerga. Eu vi esse sujeito que é completamente diferente, porque ele está num trono alto. Então ele é completamente transcendente, e esse ser que é completamente transcendente, ele está assentado num trono. Esse trono que Isaías está vendo aqui, é o mesmo trono que mais tarde João vai ver lá em Apocalipse capítulo 5. Ok? Esse trono é o trono da glória de Deus, é o trono da história. Então, enquanto o trono de Israel está vazio, desocupado, sem rei, o trono da história está ocupado. Enquanto a figura de autoridade de Israel morreu, existe um Adonai, que tem autoridade superior, e que continua sentado no trono. Alguém que tem toda a autoridade. Então veja, o Deus que eu e você adoramos, de acordo com aquilo que Ele mesmo nos revela na sua palavra, além de ser completamente diferente de mim e de você, é alguém que tem toda a autoridade. Ele está sentado no trono da história.
governos vêm e vão, reis se levantam e caem, poderosos surgem e são apagados da história, mas o trono de Deus continua estabelecido de eternidade a eternidade. É o que nos diz um outro profeta, Daniel: o seu trono é trono eterno, ele não passa. A figura do trono de Deus, então, é a figura de um lugar de governo, um lugar de autoridade. Então esse que ele está vendo é alguém que tem todo o governo, toda a autoridade sobre a história. Ele é completamente outro e é cheio de autoridade. Nós precisamos ter essa percepção a respeito de Deus quando nós falamos que nós o adoramos, falamos que nós o servimos, cantamos as coisas que nós cantamos aqui para Ele. Por quê? Porque embora Ele queira ter intimidade comigo e com você, embora Ele queira se relacionar comigo e com você, embora o desejo dEle é que eu e você sejamos seus amigos, nós precisamos compreender que essa amizade, ela não tem o mesmo nível, ok? Ela não é de igual para igual. Eu gosto muito de Crônicas de Nárnia. Quem já leu aqui Crônicas de Nárnia? Leu o livro. Ok, quem já assistiu os filmes de Crônicas de Nárnia? Eu vou falar bando, ok, tem que ler o livro, tá? Até porque o filme só o primeiro que salva, o segundo já é mais ou menos, o terceiro é uma porcaria. Tem nada igual ao filme. É o livro, totalmente diferente do livro. Lê o livro. É a segunda crônica que eu mais gosto. A que eu mais gosto é A Última Batalha, né? A segunda que eu mais gosto é O Peregrino da Alvorada. Acabaram com o filme, com o livro, no filme. Acabaram. Bom, volta para o texto. Muito bem. Até porque que eu estou falando? Eu gosto do Crônicas de Nárnia. Por quê? Por causa da figura do Aslan. Eu li Crônicas de Nárnia quando eu era leão, feiticeiro, guarda-roupa, quando eu era pirralho, pequenininho. Depois li ele para minha irmã, uma das minhas irmãs mais novas. E aí saiu as outras crônicas todas, comprei tudo, li para os meus filhos, agora eles tudo leram também e tal. E eu gosto tanto do Aslan, que eu tive um lobo canadense que eu botei o nome de Aslan nele. Eu chamava Aslan, né? Só que para respeitar o Aslan, eu botei com H, porque o Aslan é com A, né? Eu falei, vai que o negócio, né? Vai que esse Aslan aí é um dos nomes dele mesmo, vou mexer com esse negócio, então vamos botar com H. Mas toda vez que eu falar com o Aslan, lá com o meu lobo, eu lembrar do Aslan. Eu gosto da figura do leão que é apresentado ali. Por quê? Justamente por causa disso. A figura do leão que o Lewis cria, ela traz essa ideia. Ele é amigo, você fica amigo do Aslan. Eles vão para Nárnia e eles ficam amigos do Aslan. Mas o Aslan é um leão, é de natureza diferente, ok? E embora amigo, é leão, meu. Entendeu? É leão, certo? Você tem que ter essa percepção a respeito de Deus. Porque quando a gente não tem essa percepção de que revelada por Deus para nós, que Ele é totalmente outro, que Ele é aquele que ocupa o trono da história, que Ele é aquele que tem toda a autoridade, nós, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, nós começamos a perder referências. Quando a gente se esquece que Ele é esse que ocupa, por exemplo, o trono da história, que Ele é, Apocalipse 5, aquele que se levanta do trono da história e recebe o livro da história, e tira os selos, e abre o livro. A gente perde essa referência. A gente começa muitas e muitas vezes na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus, apesar de convertidos, apesar de se morrermos irmos para o céu, aqui a gente pode começar a perder a rota. A gente pode começar a duvidar das coisas que estão acontecendo na nossa vida, se Deus realmente está cuidando de nós, se Ele realmente está no controle. Por quê?
Porque às vezes perdemos essa dimensão. Ele está no trono. Meu, o que está acontecendo na tua vida hoje? O que está rolando com você? Eu quero dizer para você que Deus continua no trono da história da sua vida. Ele continua tendo controle. Ele continua sentado lá. Ele é alto. Ah não, mas meu chefe, ele está acima do teu chefe. Ah, mas meus pais, ele está acima dos teus pais. Ah, mas os religiosos, ele está acima dos religiosos. Ah, mas o governo, ele está acima do governo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Essa é a revelação que a Bíblia nos apresenta a respeito dele. Às vezes eu vou falar em conferências missionárias, e toda vez que eu vou falar em conferências missionárias, sempre tem lá o pessoal que está trabalhando com os povos que são perseguidos. E aí o pessoal fala do Islã, e aquele negócio, porque o Islã está tal assim, o Islã está assado, e o Islã está crescendo, e o Islã está avançando, e o Islã está... Né? E isso tudo aí é verdade. Mas aí, quando eu vou pregar, eu sempre lembro o seguinte, eu sempre mudo a minha pregação. Quando eu estou nesse lugar, eu acabo tendo que mudar a pregação, porque eu ouço isso aí chega na hora, eu tenho que pregar outra coisa. Aí geralmente eu prego Apocalipse 5, né? Apocalipse 5, Apocalipse 17. Gente, quem vai vir montado no cavalo branco, com um nome... Rei dos reis, Senhor dos senhores, escrito no manto e tatuado na coxa da perna. O cabra é macho, meu amigo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tatuado aqui, ó. É Jesus Cristo. O Islã não vai vencer. Não vai. Ah, mas não vai. Mas não vai vencer. Ah, mas não vai vencer. O Islã não vai vencer. O budismo não vai vencer. O ateísmo não vai vencer. Quem vai vencer é Jesus de Nazaré. Ele vai vencer, já está determinado, é isso, está nas escrituras. Ele está no trono, ele não perdeu o controle de nada. Então quando a gente perde essa dimensão, nós começamos a ter um olhar cinza para a história. Nós começamos a ficar desanimados, tanto com relação à história global, quanto com relação à nossa história pessoal. Mas quando a gente também perde essa percepção de que ele é o totalmente outro, e aquele que tem toda a autoridade, nós começamos, no nosso viver diário, a achar que a gente pode mandar em nós mesmos de novo. Perder essa revelação de Deus. Ele é Adonai. Ele é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Começa a fazer com que a gente acha que nós podemos controlar a nossa vida e mandar na nossa vida de novo. A gente começa a negociar coisas. Não, Senhor, esse negócio aqui de namoro, né? O Senhor quando viveu na terra, assim, o Senhor não namorou, né? Então o Senhor não entende muito desse negócio de namorado, né? Namorado. Pode deixar que isso aí eu cuido, né? Jesus, o Senhor falou, quando o Senhor andou aqui pela terra, que o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Então o Senhor não deve ser muito bom desse negócio de finanças, né? Então pode deixar que essa parte das finanças aí, eu gerencio, né? Eu cuido. Aí por desencargo de consciência a gente dá 10% de dízimo. Então eu dei 10% de dízimo, eu acho isso 10% é do Senhor, 90% é meu. Eu queria saber quem foi que disse isso, pô. De onde a gente tirou esse negócio? Que 10% é do Senhor e 90% é meu. Cara, 90% não é teu não, bicho. É tudo do Senhor. É 100% do Senhor. 10% você pode dar para contribuir com a obra de manutenção da comunidade local. Você pode dar oferta para ajudar na expansão do Evangelho no mundo. Mais 5%, sei lá, 10%. Ficou com 80%? 80% não é teu não. Deus está deixando você administrar isso. Mas você não pode gastar do jeito que você quer. Você tem que perguntar: Senhor, estou com 15 pares de sapato aqui, mas Deus, passei aqui no shopping, deu, olha esse sapato, Senhor. Esse sapato combina tanto com aquele vestido que eu vou comprar na outra loja.
Mas se eu comprar esse sapato, eu vou ter que comprar aquela bolsa também da Carmen Stefano. Não é? Então veja, não tem problema nenhum comprar mais um sapato, não tem problema nenhum comprar a bolsa, não tem problema nenhum comprar um vestido, desde que Deus seja consultado nesses negócios. Senhor, é esse negócio aí mesmo? Tem que comprar? Será que preciso? Como é que é isso? Eu começo, quando eu esqueço que Ele é Adonai, aquele que tem o Senhor, aquele que tem toda a autoridade, eu começo então a viver o meu casamento, a governar o meu casamento do meu jeito, não mais do jeito dele, a criar os meus filhos do meu jeito, não mais do jeito dele, a estabelecer os meus relacionamentos, as minhas amizades do meu jeito, não mais do jeito dele, a dirigir o meu ministério do meu jeito, não mais do jeito dele. Dá para você entender? Então a gente precisa dessa revelação. Ele é completamente diferente de mim, de você, embora queira intimidade conosco, ele não é igual a nós, e ele, embora queira ser nosso amigo, é um amigo que tem toda a autoridade, não é um amigo que tem a mesma autoridade que você, ele tem toda a autoridade. Mas o texto nos revela ainda uma terceira realidade sobre quem esse Deus é. O texto diz que, Isaías diz que ele vê na visão serafins. Aí no hebraico a palavra serafim significam seres de fogo. Então ele vê seres de fogo. Ele não define muito bem como é que são esses seres de fogo, esses serafins. São anjos, né? E ele consegue perceber que eles têm 6 asas, e com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o rosto, e com 2 eles cobrem os seus pés, e eles clamam. E aqui nesse clamor dele nós temos mais uma revelação sobre o Deus que eu e você servimos e adoramos. O texto diz que eles clamam uns aos outros. Veja, não é para Deus que eles estão falando isso. Eles estão falando isso um para o outro. É como se eles estivessem lembrando um ao outro. Quem é esse ser totalmente transcendente e que tem toda a autoridade? E eles dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora, a palavra Senhor aparece a segunda vez na nossa Bíblia. No hebraico, a palavra que aparece agora aí é o nome de Deus. Agora não é Adonai, agora é Yahvé, o eu sou, o eterno presente. Por isso que na sua Bíblia agora, se você prestar atenção, você vai ver que todas as letras estão maiúsculas. Checa aí, enquanto eu bebo água aqui. Todas as letras estão maiúsculas. Checou? Por quê? Porque agora é o nome de Deus. O Senhor dos exércitos, Yahvé dos exércitos, o eterno presente dos exércitos. Agora, e agora somente, que Isaías, que cai a ficha de Isaías, e ele entende diante de quem é que ele está. Até aquele momento ele tinha visto, eu estou vendo alguém que é completamente transcendente, completamente diferente de mim, é alguém que tem toda a autoridade. E aí ele fica sabendo que esse alguém é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que não é santo, que não é santo, santo,
É o Deus que é santo, santo, santo. E aí Isaías diz: ferrou, galera, estou enrolado, o circo pegou fogo, ai de mim, ai de mim, porque eu estou diante do Deus santo, santo, santo. Os meus olhos viram a glória do Senhor, e eu vivo no meio de um povo pecador, lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. É muito interessante essa colocação de Isaías, porque se você vier lendo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que várias vezes Isaías já está trazendo uma mensagem para o povo, e a mensagem que ele traz para o povo é: ai de vocês, ai de Israel, ai de tal coisa, ai, é sempre ai deles. Aí chega aqui Isaías: ai de mim, eu estou enrolado aqui nesse negócio também. E nós, cristãos, contemporâneos, ocidentais, pós-modernos, do século 21, mais particularmente evangélicos, estamos precisando muito dizer: ai de mim, ai de mim, ai da igreja evangélica, ai de nós evangélicos, porque nós temos todo um discurso e toda uma mensagem que é sempre ai deles, ai dos pecadores, ai dos miseráveis, ai dos muçulmanos, ai dos budistas, ai dos ateus, ai dos... E a gente está se esquecendo de dizer ai de nós. Nós estamos achando que Deus se transformou na nossa propriedade particular. Nós estamos achando que só porque nós somos evangélicos, então Deus está de acordo com tudo aquilo que nós, como evangélicos e como igreja evangélica, fazemos em nome dEle, pois Ele não está. Ele não está. E aqui Isaías, quando está diante dele, cai a ficha, diz: sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus revela-nos a sua glória, a sua santidade, o que nós enxergamos é a sua glória. Então, embora, querido, por favor, entenda isso, embora Deus te ame demais e me ame demais, isso é verdade. As Escrituras nos dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ame demais. Ele é santo, santo e santo. O fato dele nos amar demais não o torna conivente com o nosso pecado, não o torna conivente com as nossas escolhas que são contrárias à vontade dele, não o torna conivente com as nossas expectativas. O fato dele nos amar demais fez com que ele entrasse na nossa história, se tornando um de nós, para poder viver a vida sem pecado que ele quer que eu e você vivamos, e que nós não conseguimos viver. O fato dele nos amar demais fez com que ele pegasse a vida do seu filho, que viveu como um ser humano sem pecado, e cravasse-a numa cruz, porque ele me ama demais e ele te ama demais. Ele não pode aceitar a nossa vida de rebelião contra ele. Ele não pode nos deixar do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. As Escrituras dizem que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Nós chamamos isso de depravação total. Depravação total não significa que o ser humano não é capaz de fazer alguma coisa boa, ok? Nós somos capazes de fazer um monte de coisa boa,
Está aí um monte de ONG, um monte de gente fazendo caridade para os outros. Depravação total significa que o nosso coração é completamente indisposto para com a santidade de Deus, desde que nós somos gerados. Se deixar por nós mesmos, nós não queremos saber de Deus, nós não queremos buscá-lo, nós não queremos amá-lo, nós não queremos temê-lo. Nós até podemos acreditar nele, mas de acordo com o Tiago, nós não estamos fazendo muita coisa de vantagem nisso não, porque até os demônios acreditam nele e têm mais juízo do que a gente, porque eles têm medo. Você já percebeu como é que a falta dessa percepção da santidade de Deus faz com que muitas vezes a gente lide com Deus sem nenhum temor? A gente canta para Ele, a gente ora para Ele, a gente lê a Bíblia, a gente diz que acredita nele, mas aí a gente faz cada coisa, a gente fala cada coisa, a gente vê cada coisa, sem ter um pingo de medo. Os demônios têm mais juízo que a gente, que eles pelo menos têm medo de Deus. E a gente está dizendo que a gente acredita nele, que ele é poderoso, totalmente outro, tem toda a autoridade, santo, 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 mas não temos o pingo de preocupação de agir da maneira que os nossos anseios e desejos carnais nos levam a agir. Por quê? De novo, a perda da percepção da santidade de Deus nos leva a não temer o Senhor. Está vendo como é importante Deus se revelar para nós? O Deus que eu e você estamos adorando aqui essa noite, o Deus que eu e você servimos, ou se você está conosco aqui e ainda não serve, vai querer servir a partir dessa noite, é um Deus que é santo, santo, santo. Você sabia que isso é um atributo de Deus? Um atributo é algo que Deus tem, que é parte da essência de quem Ele é. Você sabia que de todos os atributos de Deus, esse é o único atributo que se repete 3 vezes, sempre. Você não lê em nenhum lugar da Bíblia que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que Deus é graça, graça, graça. Que Deus é poder, poder, poder. Ele é tudo isso. Mas o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes, aqui, lá em Apocalipse, é santo. Deus é santo. 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 E quando a gente recebe essa revelação, assim como os umbrais do templo, onde Isaías estava, tremeram, os umbrais do nosso templo interior, do nosso coração, da nossa vida, precisa tremer também. Temor e tremor, diz as Escrituras. É o que precisa ser produzido em nós quando nós nos lembramos que Deus é santo, santo, santo. E quando nós nos lembramos que Deus é santo, 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 quando nos é revelado que Deus é santo, 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 nós temos a consciência do nosso pecado. Como Isaías: ai de mim, eu estou perdido. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, com a santidade de Deus, nós somos, então, desnudados de todos os nossos esforços. Sabe, nós nos vestimos de boas obras, nós nos vestimos de religiosidade, nós nos vestimos dos nossos esforços, para sermos pessoas boas, enquanto Deus não revela para nós
a sua glória, a perspectiva da sua santidade, tudo isso nos satisfaz. É que nem Adão e Eva no jardim. A gente faz roupinha de folha, né? E aí a gente se tampa e nós ficamos belos e formosos, achando que está tudo resolvido. Diante da sociedade está, diante dos homens está. Mas quando Deus, a densa presença dEle, nos revela quem Ele é, então todos os nossos esforços que nos satisfazem diante dEle caem por terra. Isaías, o mesmo profeta, diz que as nossas obras são diante de Deus, para a nossa justiça, como trapos de imundícia, trapos imundos. Trapos imundos eram os panos que os leprosos usavam para enrolar suas feridas, ou então as mulheres naquela época, porque não tinha absorvente, usavam quando elas estavam no seu período de menstruação. Diante da sociedade, o que nós fazemos pode parecer maravilhoso, e é, mas para nos justificar diante de um Deus que é santo, é a mesma coisa que nada, é pior do que nada, não serve para ser usado para nada. E Isaías tem consciência disso, e essa noite, eu e você também precisamos ter consciência disso. Porque o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, não mudou isso. O Novo Testamento, com a vinda de Jesus, apenas reforçou isso. Reforçou o fato de que eu e você somos pecadores e que sozinhos, por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, nós não conseguimos nos apresentar diante de Deus. Então, qual é a solução? Aí vem a última perspectiva da revelação que Deus nos dá a respeito dele aqui. O totalmente outro. Aquele que tem toda a autoridade. Aquele que é santo, santo, santo. Também é um Deus cheio de graça e misericórdia. Aleluia! Quando Isaías se depara com o seu pecado, quando Isaías tem consciência da sua iniquidade própria, o que acontece? Ele não é fulminado por esse Deus, ele é perdoado por ele. Um dos serafins sai com uma tenaz, trazendo uma brasa viva do altar de Deus, e toca os lábios de Isaías, e diz para ele: eis que isso te tocou, e o seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi perdoada. Esse ato de Deus, de perdoar Isaías, se torna uma perspectiva concreta para a humanidade. Quando do altar de Deus, vem do altar de Deus ao mundo, não uma brasa viva tirada com uma tenaz, mas o próprio Filho de Deus é encarnado. João diz: vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele esteve entre nós, ele andou no nosso meio. Jesus de Nazaré é esse Deus que Isaías está vendo. Ele entra na nossa história por amor a mim e a você. Ele entra na nossa história por saber que Ele é santo, 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 e nós somos pecadores. Deus vem ao mundo na vida de Jesus, não porque nós podemos lidar com o nosso pecado, mas porque nós não podemos lidar com o nosso pecado. Ele vem ao nosso encontro porque Ele é o único que pode lidar com o pecado da humanidade. E a maneira de nós experimentarmos a realidade da sua graça e da sua bondade e da sua misericórdia para conosco é nós reconhecendo
que não podemos fazer nada por nós mesmos para agradá-lo. Nós precisamos dizer: ai de mim. Não é doido isso? Esse negócio é meio doido, cara, meio maluco, entendeu? Preste atenção. O que Deus quer de você e de mim não é mais esforço para a gente tentar ser santo. O que Ele quer de mim e de você é rendição, para que nós possamos ser santos. Entrega, dependência dEle. O que Ele quer de mim e de você não é que a gente diga para Ele: Senhor, eu vou me esforçar mais para que eu tenha lábios puros. O que Ele quer de mim e de você é que a gente diga: Senhor, ai de mim, eu sou pecador, eu estou perdido. Porque aí Ele vai dizer: ok, então eu vou resolver o seu problema. Eis que a vida do meu filho te tocou naquela cruz. Eis que o poder do Espírito da ressurreição de Jesus te toca essa noite aqui. Me toca essa noite aqui. E esse Deus que é santo, 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 pode me receber e pode te receber, não porque nós não sejamos pecadores, mas porque nós somos pecadores alcançados pela sua graça. Aleluia. E quando isso acontece, quando a gente se rende à sua graça e à sua misericórdia, sabe o que acontece? Aí nós começamos a ouvir a sua voz. Não sei se você prestou atenção, mas até agora no texto, Deus não falou nada. Quem fala é Isaías. Quem fala são os serafins. Agora que Isaías é perdoado, ele ouve a voz de Deus dizendo assim: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E Isaías, sem pensar duas vezes, sem querer saber qual é a agenda da missão, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus diz: go ahead, adiante, vá. Sabe por quê? É muito simples. Quando o Evangelho realmente alcança o nosso coração, então nós já não mais vivemos para nós mesmos, nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Fique em pé, vamos orar. Esse é o Deus a quem você tem servido. Esse é o Deus a quem você tem adorado. Esse é o Deus que talvez essa noite esteja te convidando para começar a servi-lo. Totalmente diferente de você. Com toda a autoridade. Santo, santo, santo. Mas cheio de graça e de misericórdia. O Deus que através do poder da ressurreição de Jesus, pelo seu Espírito, toca o nosso coração, toca na nossa vida, toca na nossa história, nos perdoa, nos transforma, nos restaura, nos renova. Você está ouvindo a sua voz?
Amanhã, de manhã e à noite nós vamos falar a respeito da missão, do para o que é que Ele está te enviando. Mas essa noite nós falamos sobre o Senhor da missão. A missão não é o nosso Deus, Deus é o nosso Deus. E quando nós nos rendemos a Ele, nós precisamos responder a sua voz, como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Mas para quê, Ricardo? Para onde? Antes de saber essas coisas, a gente precisa dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero orar com você. Eu sei que todo mundo me ouviu aqui essa noite, mas eu gostaria de orar com pessoas que agora estão ouvindo a voz do Senhor. Seu coração está queimando. E Deus está dizendo: cara, é com você. Ah, é com você. Garota, é com você. Como eu te amo. Como eu não desisti de você. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, o professor de filosofia. Não, eu sou maior que todos eles. Ah, como eu te amo. Eu não desisti de você. Ah, mas meu namoro. Eu não desisti de você. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quer orar comigo? Eu sei que aqui é bem apertado, mas eu gosto de apelo. Sou um pastor presbiteriano que faz apelo. Então, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui, ó. Pode juntar aqui no corredor, sobe aqui na escada. Quero orar com você. Venha para cá, eu quero orar com você. Vem, Santo Espírito de Deus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Vem, querido, sai do seu lugar, vem aqui. Vem, querida. Vem para cá. Abraça aí, ó. Vem para cá. Vamos orar juntos. Não perca aquilo que Deus está fazendo por você agora. Não perca isso. Coloca o seu coração diante de Deus agora. Vem, Santo Espírito de Deus, vem, Senhor. Mais de Ti. Oh, Adonai. O alto, o santo, santo, santo. Mas o Deus cheio de graça e de verdade, que se fez Emanuel. O Deus transcendente, que se fez imanente, que se fez um de nós, que veio não porque não tenhamos pecado, mas por causa do nosso pecado. O Deus que não desiste de nós, não desistiu de Isaías e não desiste de nós. Oh Deus, vem agora, Senhor. Vem agora com Tua graça, vem agora com Teu poder, vem agora com Teu perdão, Senhor. Vem agora com a Tua renovação, ó Pai. Oh Senhor, ministra da Sua vida, Espírito Santo de Deus, agora sobre nós. Pai amado, nós podemos ter a oportunidade de compartilhar a palavra do reino, de ouvir a palavra do reino, mas agora nós queremos experimentar o poder do reino, Senhor. O poder do Teu reino, o poder que muda vidas, o poder que levanta mortos, o poder que cura, o poder que restaura, Senhor Deus, a história, o poder que renova realidades, ó Deus amado. Que Ele seja derramado e liberado sobre nós agora, ó Deus, pela presença do Teu Espírito. Venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Deus, em nossa vida, no nosso coração, na vida e na história de cada um desses queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas que se colocam diante do Senhor nesse momento, ó Pai. Nós estamos aqui
para dizer para o Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-nos, Senhor, porque a tua cruz nos alcançou, o sangue do teu Filho nos tocou, e agora nós não queremos viver mais para nós mesmos, nós queremos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, ó Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Não volte para o seu lugar sem você dar pelo menos uns 3 abraços aí e dizer assim: ó, quero abençoar o que Deus fez na sua vida. Eu quero deixar claro que esse negócio aqui não tem nada a ver comigo não, viu, gente? Isso aqui tem a ver com Deus, com o reino dele, ok? Tem a ver com aquilo que ele está fazendo aqui na igreja presbiteriana, oceânica, ok? Deus já está trabalhando aqui, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu gosto assim, eu gosto de congresso assim, que começa já terminando, né? Esse é o melhor, começa do jeito que tinha que acabar. Louvado seja o Senhor. Ó, eu vi que teve gente aí que não veio, mas que Deus trabalhou no seu coração também, hein? Perde a bênção não, abraça aí quem está do seu lado e fala: ó, quero abençoar o que Deus fez na sua vida. Faz aí, fala aí.